Seja bem-vindo, você estudante do curso de Cálculo 2. Hoje nós estaremos apresentando o complemento da aula 3, com a interpretação gráfica das derivadas parciais. Para isso, nós vamos nos utilizar da plataforma GeoGebra, dessa animação que nós preparamos. Bem, nós sabemos que estamos trabalhando agora com o espaço, né? Onde a gente tem o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, tá certo? E a gente preparou aqui uma função com duas variáveis, f de xy igual a x quadrado mais seno de y. É uma função simples, né? Uma função onde as duas variáveis estão bem separadas aqui, o x quadrado e o seno de y, para podermos entender como funciona, como está o comportamento delas, tá certo? Então a gente observa que ela tem um comportamento interessante quando a gente isola um dos eixos. Por exemplo, quando nós observamos rigorosamente o eixo Y, que é o eixo verde aqui, ó, observe, ele tem um comportamento de uma senoide. Nada mais justo. Por quê? Porque nós estamos vendo que o seno aqui depende do Y. Então, quando a gente varia o Y, a gente vai ter um comportamento do seno de Y, que seria exatamente uma senoide, né? Já quando nós olhamos para o eixo do X, né, esse eixo vermelho ali, né, a gente vê que o comportamento do nosso gráfico é muito próximo de uma parábola, né? Observe como ela parece com uma parábola. Por quê? Porque o termo que depende do x na função de duas variáveis é x quadrado, que é o que tem um comportamento de uma parábola. Então, nós fizemos aqui dois controles deslizantes, o controle A e o controle B, que varia de menos 5 a 5, tá certo? E nós fizemos um ponto P que depende do A, do B e de F de AB, ou seja, de X, de Y e de F de XY. Nesse momento está valendo 2.14 aqui, vou deixar aqui no zero, na origem, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. 0, 0, pronto, 0, 0. Eu deixei o rastro ativado. Observe que o ponto P está rigorosamente na origem, tá vendo? No ponto 0, 0, 0. Por quê? Porque no caso, o x 0 ao quadrado, y 0 ao quadrado, seno de 0 é 0, 0 mais 0 dá 0, então f de xy é 0. Ou seja, o x, que é o meu a aqui, é 0, o y, que é meu b aqui, é 0, e a função f de ab, tá certo? A terceira coordenada, que é as cotas, também vai dar 0, porque é o resultado de x quadrado mais seno de y quando os dois são 0, tá certo? Então está na origem. Então eu ativei o rastro e nós vamos ver o comportamento desse ponto quando nós variamos apenas um deles. Observe, eu vou variar apenas o x, olha o que vai acontecer. Estou variando apenas o a. Eu vou apagar aqui a função para a gente ver como é que é o comportamento. Observe, ele está percorrendo a curva apenas no eixo de x, o eixo de y está valendo 0, no momento, o valor de y está valendo 0. E quando a gente olha aqui, ó, a gente tem praticamente uma parábola, né? E era exatamente o que nós conjecturamos no início, que o comportamento no eixo de x seria uma parábola. Muito bem. Quando nós variamos o y, né, colocamos o y valendo, por exemplo, 1,5, tá? Observe, a parábola agora, ela deu uma andada, ela não está mais no eixo de x, ela andou 1,5, tá? Então, ela está fazendo a curva dela com y valendo 1,5. Mas o comportamento ainda é o comportamento de uma parábola, observem. Observe que ele está acima do eixo do plano, ó, do plano XY, porque o seno de 1,5
é muito próximo do seno de π sobre 2, que é 1, né? Então ele está acima de 0. Muito bem. Vamos agora dar um pause aqui, vamos voltar aqui para o valor aqui igual a 0 e vamos ver o comportamento agora do eixo do y. Vamos ver o que ocorre com o y quando nós deixamos o x valendo 0, fixo, e variamos apenas o y. Observe o comportamento muito conhecido, né? Eu vou até aumentar aqui o zoom para a gente poder ter mais detalhes. Observe o comportamento, passou na origem, ó, desceu, chegou em π sobre 2, menos π sobre 2 na realidade, π, menos π, né? Voltou, ó. Tá muito claro que esse comportamento é uma senoide, né? Essa curva, essa curva é uma senoide, tá certo? Porque só quem está variando é o y. E esse movimento é todo realizado ao longo do eixo de x, porque x é 0, né? Então, se você olhar por cima, fica como se fosse uma reta, ele sobe e desce, né? Ele está abaixo do plano, acima do plano. Como é interessante isso, né? Muito legal, tá? Então, e o que ocorre quando a gente varia, por exemplo, o x? Vamos botar aqui x igual a 2. X igual a 2. Pronto. Vamos dar uma limpada aqui para vocês poderem entender melhor. Bora lá. Vamos ver o que ocorre agora com x igual a 2. X quadrado igual a 2. Observe que x ao quadrado, quando x é 2, dá 4. Então parece que minha curva deu um pequeno salto. Ele não está mais fazendo aquela variação lá em cima ou lá embaixo no eixo, quando x é 0. Mas ele deu uma pequena subida. Observe que aqui no 4, ó, é exatamente o comportamento que ele teria no eixo das abscissas, né? No eixo onde x igual a 0. Então eu dei um pequeno salto aqui, ó. E aqui eu estou exatamente com x igual a 2, ó. Então eu dei uma pequena andada aqui no gráfico, tá certo? Então a gente pode olhar que se eu isolar uma variável, e variar outra variável, o comportamento dela é o comportamento da função que está claro não no gráfico, tá certo? Então vamos parar novamente esse gráfico, esse movimento aqui, não nos interessa mais no momento isso aqui, vamos apagar o rastro, para não ficar muito congestionado o nosso desenho, tá? O nosso gráfico. E vamos olhar agora o comportamento da nossa função. Observe, eu tenho uma curva, tá? Então, se eu pegar esse ponto P e fatiá-lo, tá certo? Colocar um plano aqui que seja paralelo ao eixo de x. Observe, eu tenho um plano, esse plano está cortando a curva, e na hora do corte, olha o que me aparece aqui, exatamente uma senoide, uma curva muito próxima de uma senoide aqui, tá certo? Então, se eu derivar essa função aqui, o que é que vai me dar? Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar o coeficiente angular da reta tangente ao ponto P nessa curva aqui, né? Ele vai me dar exatamente esse M, que é o que eu quero, né? Eu fiz algumas... Pronto. Então, quando eu vario o meu A aqui, observe, vou variar o meu A, vou variar o meu B, desculpem, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vou deixar aqui, tá? Vou variar meu Y, olha o que ocorre. Ela está andando exatamente na curva. Olha lá a curva.
ela está formando uma reta tangente à superfície exatamente naquela curva, que é uma senoide. Então, é o mesmo comportamento que nós estudamos no cálculo 1, né? Então, quando nós derivamos, né, observando que nesse caso o meu x é uma constante, né? O meu x aqui está valendo 1,8. Eu estou me preocupando apenas com o meu y, estou variando apenas o meu y. Então, quando eu derivo essa função que tem apenas o y variando, ele tem esse comportamento. Tá certo? É por isso que quando eu faço a derivada parcial, eu preciso fazer a derivada parcial em x e depois eu faço a derivada parcial em y. Porque o que eu vou ter é a reta tangente àquele ponto, tá certo? Exatamente no gráfico, que é a intersecção desse plano. Esse plano que vai ficar dependendo apenas de uma das variáveis, tá certo? Vamos ver agora o que ocorre agora com o y. Vou dar um pause aqui. Vou dar um pause e vou ver o que ocorre agora com o y, tá? Vamos pegar agora outro plano. Nós não vamos pegar mais esse plano em x, vamos pegar agora o plano em y. Olha o corte como é que está agora. O corte agora está assim, ó. Observe. Observe que agora essa reta tangente não me interessa, porque agora eu estou tangenciando essa parábola aqui, tá? Do lado de cá, olha, eu estou tangenciando essa parábola. Certo? Deixa eu ver se eu tenho uma equação aqui. Essa parábola aqui, tá certo? Então não é mais essa reta que é a tangente nesse ponto. Essa tangente é em relação a y, tá certo? Em relação a x eu teria essa daqui, ó. Opa, agora eu tenho, vou apagar a vermelhinha, que é a função a isso. Agora observe se não é o mesmo comportamento que nós estudamos no cálculo 1. Eu vou até tirar a curva, a superfície, para a gente ver se a gente não está lembrando do cálculo 1. Vamos lembrar do cálculo 1 agora. Observe se a gente não está fazendo aquelas mesmas simulações do cálculo 1. A tangente está indo lá para cima, está chegando em menos 5, está voltando, né? Está chegando próximo da origem. Chegou na origem, ó, fica derivada zero, ó, voltou a ser positiva novamente, crescente. Mesmo comportamento que estudamos quando nós estávamos no cálculo 1, né? O mesmo comportamento. Eu vou até diminuir esse zoom aqui, na realidade aumentar o zoom, para a gente ver exatamente o comportamento. O que é que eu fiz aqui? Eu isolei o meu y, ou seja, para mim, seno de y é uma constante, é um valor que não vai mudar. E a gente se lembra, quando a gente estava estudando derivado, que quando a gente deriva uma constante, ela vira zero. Então não me interessa qual é o comportamento do y, porque eu estou estudando agora, nesse momento, apenas o comportamento do x. Tá certo? Então a derivada parcial é exatamente isso. Eu estou encontrando uma reta tangente em relação a x e uma reta tangente em relação a y em um certo ponto xy do plano xy, tá certo? E na realidade do espaço XYZ, né? Então, basicamente, a gente está fazendo isso. Agora, vamos parar um pouquinho aqui, a exibição. Vou voltar aqui para um valor visível, que dê para a gente examinar. Pronto. Vamos dar um zoom aqui. E agora eu vou pegar o gráfico novamente. Vamos pegar o gráfico novamente. Então, eu vou reexibir aquela reta X, tá? Esse plano não interessa no momento. Observe, vou apagar esse outro plano. Cadê o outro plano? Esse outro plano também não me interessa, para não congestionar. Observe que nesse ponto P, duas retas são tangentes ao ponto, a curva, na realidade, a superfície, né? Essas duas retas são tangentes à superfície. A pergunta é, quantas retas são tangentes a essa mesma superfície?
infinitas, né? Existem infinitas retas tangentes a essa superfície naquele ponto, tá certo? Em uma curva bidimensional, tá certo? Só existe uma reta tangente. Mas em uma superfície existem infinitos pontos, tá certo? Mas duas retas é o suficiente, né? É o suficiente para que eu tenha um plano definido. Duas retas concorrentes definem um plano no espaço, tá certo? Ou seja, se eu pegar essas duas retas aqui, eu consigo ter um plano que seja tangente a esse ponto. Eu vou pegar um ponto bem legal aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, eu vou diminuir aqui, eu vou colocar, deixa eu colocar mais ele mais baixo. Pronto, eu queria, olha que coisa linda, observe, olha só, ele está aqui mais ou menos, eu vou colocar ele mais abaixo. Olha só. Existe um plano, tá certo? Observe, agora dá para visualizar um plano que intersecta exatamente nesse ponto P, tá? E esse plano, ele é tangente a essa superfície, exatamente no ponto P. Quando a gente mexe o ponto P aqui, ó, a gente parece que está vendo um plano aqui, ó, né? E se a gente fizer olhando para outro lado aqui, ó, e a gente variar o y, o x, olha o que ocorre. Aqui é o x e aqui é o y. Muito interessante, né, gente? Bem, basicamente, eu queria mostrar isso, né, para a gente poder ter uma interpretação. Olha só que coisa linda. Tem um plano aqui, né? Existe um plano exatamente definido por essas duas retas concorrentes aqui, tá bom? Então, mais à frente, nós vamos ver como encontrar esse plano na próxima aula, na aula 4. Tá bom, pessoal? Continue na dedicação, né? Resolvendo os exercícios, não é? Comecem a tentar desenvolver o aprendizado com a plataforma de uma calculadora científica ou também de um software gráfico como GeoGebra, que é um software livre, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.